Boa noite a todos. Que Jesus esteja junto conosco, nos guiando, nos confortando, cuidando de cada um de nós nessa noite. Que os nossos mentores aproximem mais as nossas palavras do Evangelho do que das nossas opiniões pessoais. Que todos possam receber aquilo que estão buscando aqui nessa noite. É sempre uma grata satisfação e uma felicidade falar sobre a doutrina espírita na Casa Espírita. Para as pessoas espíritas que buscam aqui a sua melhora, o seu engrandecimento espiritual, o seu crescimento moral, é realmente uma felicidade. E hoje, como não pode deixar de ser, novamente eu vou tratar de um assunto que está dentro do Evangelho. Eu sei que as pessoas já fazem o Evangelho no lar, todo mundo aqui, não precisa nem perguntar, né? Todo mundo já cuida da sua casa, da sua família, através do Evangelho no lar. Aqueles que não fazem ainda, busquem informações de como fazer. É bastante importante, né? Que nós façamos o Evangelho no lar para cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. E assim a gente tem um momento de encontro com Jesus, levando Jesus para dentro da nossa casa, nesse momento do Evangelho no lar. Então, é bastante importante. E no Evangelho no lar a gente faz, então, a leitura, né, do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e faz a interpretação dos títulos, né, que vão sendo sorteados ou que nós lemos aí na sequência. E hoje eu gostaria de ler para vocês o capítulo 5, um trecho do capítulo 5 do Evangelho, né, que é Bem-aventurados os aflitos. Tem um pedacinho desse capítulo 5, que ele é grande, né, mas tem um pedacinho que fala sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E como, neste momento de pandemia, né, que o planeta está passando, muitas pessoas morreram, né? Muitas pessoas desencarnaram, né, seria o termo mais correto. Muitas pessoas deixaram o planeta Terra, a matéria, e retornaram para o plano espiritual. Muitas vezes a gente fica com aquele questionamento, né? Por quê? Né? Por que essa pessoa? Né? Então, e muitas vezes a gente se revolta, enfim, cada um tem uma postura, né, diante da morte das pessoas queridas. E esse texto trata das pessoas, né, as quais a gente tem muito afeto e de mortes prematuras. Diz assim o texto: quando a morte vem ceifar nas nossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e o que quer que aconteça, cada coisa tem a sua razão de ser. Se percustrais melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desassolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura
frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis a da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Esse texto é de Samson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, e foi escrito em 1863, durante a codificação da doutrina espírita e confecção do Evangelho. Vejam que muitas vezes, quando uma pessoa de pouca idade é tirada da nossa vida, né? Quando ela deixa aqui o seu corpo físico e liberta em espírito, ela retorna para a pátria espiritual, muitas vezes nos revoltamos, né? Por que, com tão pouca idade, por que Deus leva essa pessoa? Tantas pessoas que já viveram a vida toda e ainda estão aí, às vezes doentes, sofrendo, ou fazendo pessoas sofrerem, e esse foi levado com tão pouca idade. Na verdade, quando nós compreendemos com completude e com eficiência o que a doutrina espírita nos ensina, nós saberemos que estar aqui, na verdade, é um grande problema, porque nós estamos encarcerados no corpo físico e presos à terra, presos à matéria. Então, aquele que deixa o corpo físico em tenra idade é porque Deus entendeu que para ele era melhor. Muitas vezes ele já cumpriu a sua missão para a qual ele se propôs aqui na terra. E nós, egoístas que somos, como diz o texto, queremos que a pessoa fique aqui, presa junto de nós. Não, mas não pode ir embora, tem que ficar, fique aqui. A pessoa já cumpriu, ela tinha lá, sei lá, uma programação de 15 anos, viveu 20, já passou, né, 5 anos da programação dela. Cumpriu o que ela tinha que cumprir. E às vezes a gente quer que ela fique. Por quê? Porque a gente é apegado à matéria. Nós estamos na matéria, temos essa dificuldade de compreender que aqui é uma prisão. Mas é certo de nossa parte desejar que a pessoa fique? Chorar copiosamente, pedir para que a pessoa volte, sofrer desmensuradamente, como diz o livro.
Não. Nós, espíritas, como ele diz aqui, que já temos o conhecimento da espiritualidade, que sabemos que a nossa existência no planeta Terra é uma breve passagem, devemos levar isso em conta. Devemos saber que o espírito aprisionado no corpo físico, muitas vezes, depois que cumpriu já o seu programa espiritual, né? A sua programação espiritual, está aprisionado aqui, não tem por que ele ficar. Muitas vezes, aquele que não desencarnou ainda e que tem bastante idade, é porque tem muita coisa para resolver, tem muito compromisso aqui, por isso não desencarnou. Então, não só para os desencarnes prematuros, né? Mas aqui é um conforto, na verdade, que o Evangelho traz para aqueles que perderam pessoas muito jovens, né? Mas a gente pode ampliar um pouquinho esse conforto que o Evangelho traz para nós. Todos nós que perdemos alguém, não são poucas, né, as pessoas, porque a quantidade de pessoas que morreram durante a pandemia no Brasil é absurda, né? E no mundo está morrendo gente para tudo quanto é lado, não só pela pandemia, mas por outras doenças tantas. Todos nós que perdemos alguém, olha só como é que é forte a nossa dependência material, né? Por que a gente fala perdeu alguém, né? Porque a gente tem esse sentimento de posse. A gente acha que a pessoa é nossa. Olha como é que a gente fala, todos nós que perdemos alguém, até a gente no transmitir a mensagem espiritual, a gente peca também. Na verdade, essas pessoas que desencarnaram, seja por conta da pandemia, seja por outras doenças, seja por qual motivo for, elas desencarnaram no tempo que era necessário. Então, nós não podemos, de forma alguma, ficar aqui lamentando. Não quer dizer que você não possa sofrer pela perda do ente querido, não é isso. Mas nós não podemos ficar aqui lamentando, porque tanto quanto quando nós direcionamos uma oração de agradecimento pelo tempo de existência junto de nós, pelo tempo que essa pessoa passou e viveu as experiências junto de nós, então ela se sente reconfortada quando nós enviamos uma oração de vibração boa para ela sente também quando nós ficamos aqui em sofrimento. A pessoa também vai sentir esse sofrimento todo, né? E ela não precisa mais sentir esse sofrimento porque ela já deixou a matéria. Ela não tem mais o peso da matéria para ficar aqui preso na Terra. Só que muitas vezes acaba ficando porque aqueles que ficaram aqui ficam em sofrimento, querendo que a pessoa volte, né? Quantas e quantas e quantas pessoas a gente não atende na casa espírita que não se conformam com a perda de um ente querido. Então nós temos que saber que esse conforto que o Evangelho traz para nós, temos que ter essa certeza de que a vida continua. A doutrina espírita é, por excelência, a doutrina que prega a possibilidade da reencarnação, a certeza de que o nosso espírito é imortal e de que nós temos várias existências, inúmeras existências, através das reencarnações sucessivas, que todos estamos em evolução constante. Saímos do mesmo ponto inicial e estamos indo até a condição de anjo em algum momento da nossa existência. Mas para isso, não são 50 anos suficientes, 20, 30, 60. São necessários muitos anos, muitas reencarnações. E por isso nós vimos para a Terra, através das reencarnações sucessivas, experimentar aqui as sensações da matéria, para evoluir moral e espiritualmente. A Terra hoje está numa condição de planeta de provas e expiações. Então, todos nós que estamos aqui, sem exceção nenhuma, estamos aqui para ser provados e para expiar as nossas falhas de outras existências. Trazemos conosco uma bagagem gigantesca de coisas que têm que ser resolvidas aqui. E através da doutrina espírita, nós recebemos uma codificação de condutas, para que nós, através dessas condutas, nós possamos nos reformar intimamente, nos transformando em pessoas melhores, todos os dias. A doutrina espírita, ela é o cristianismo redivivo. E quer dizer isso, Luciano? Para de falar palavra difícil aí. Cristianismo redivivo é fazer com que
a postura do Cristo enquanto esteve encarnado aqui na Terra, os seus exemplos, as suas vivências, os seus ensinamentos, sejam por nós revividos, sejam por nós experimentados. Nossa, Luciano, tem certeza? Tenho certeza absoluta. A doutrina espírita inteira, de cabo a rabo da codificação, do básico a todos os livros românticos aí, né, os romances que nós temos espíritas, todos eles vão dizer para nós a mesma coisa. Tenham uma pessoa em foco, como exemplo e como modelo: Jesus. Se a tua postura estiver afastada dos ensinamentos e dos procedimentos de Jesus, tem alguma coisa errada. E aí, a gente vem aqui recebendo as reencarnações, as possibilidades de vida, né? Através das reencarnações, exatamente para que nós possamos adequar o nosso espírito, moral e espiritualmente. Evoluir ao ponto de, em algum momento, a gente ser um ser angelical. Nossa, Luciano, está muito longe. Tá, para todos nós. Primeiro porque nós estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, que está se transformando já há algum tempo. Estamos a um passo do planeta de regeneração, de nos transformarmos num planeta de regeneração, sem tanto sofrimento, sem tanta dor, sem tanta fome, sem tanta mazela. Mas isso ainda leva um tempo. Mas eu preciso me preocupar com o futuro, Luciano? Eu quero voltar para a Terra só quando tiver regeneração. Tem um recado para vocês. Se a gente não conseguir melhorar a nossa moral, e se a gente não conseguir melhorar a nossa evolução espiritual, enquanto estamos encarnados aqui no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, nós não teremos condição energética de reencarnar num planeta de regeneração, que já não tem tanto sofrimento, que não vai ser um planeta de provas e expiações, que os sofrimentos estão mitigados. Então nós temos que fazer o nosso melhor hoje, com o que nós temos, com quem nós somos e com as informações que nos chegam através da doutrina espírita. Então, o recado, né, da doutrina espírita para nós é esse: tenham a mais plena convicção de que aqueles que partiram, seja em tenra idade, seja em outra idade, seja na idade que for, né? É porque nós temos pessoas desencarnando todos os dias, né? Em todas as faixas etárias, e pelo Covid, sem ser pelo Covid, por acidente, enfim, em que pese acidentes não existirem, né? Mas os acidentes materiais acontecem. Todas as pessoas que desencarnaram estão desencarnando no tempo certo. É difícil de compreender isto, é difícil de aceitar isto, mas é a mais pura realidade. Deus nenhuma folha cai do céu se Deus não permitir. Então uma pessoa não vai morrer, não vai desencarnar, não vai deixar sua família, não vai deixar sua matéria aqui se Deus não permitir. Tudo que acontece está exatamente aonde deveria estar acontecendo. E não adianta a gente se revoltar contra a vontade de Deus. Nós temos que aceitar a vontade dele. Luciano, mas é tão difícil perder um filho, perder um parente, perder um amigo, um tio, a esposa, é super difícil. É mesmo. E nós sentimos muito porque estamos na matéria. E sentimos mais ainda porque somos egoístas. A gente quer que a pessoa fique sofrendo junto com a gente na Terra. Então, na verdade, o nosso sentimento quando uma pessoa desencarna, claro, todos nós sentimos saudade, sentimos falta da pessoa. Mas nós temos que sentir que ela não é mais prisioneira junto conosco. Não seria correto que nós desejássemos, por exemplo, para ficar mais assim, bem transparente, né, isso, se a gente pegar o planeta Terra e transformar numa prisão, todos nós conhecemos, né, não fisicamente falando, mas todos nós conhecemos o que é uma prisão, né, da Terra. Prisão da Terra, aquelas pessoas que cometem delitos pelas leis dos homens são encarceradas numa prisão. E aí elas têm um tempo para cumprir de pena lá, né? Então a pessoa recebeu uma pena, por exemplo, de 10 anos para ficar na prisão. Ela cumpriu 10 anos de prisão e aí ela não é liberta. Eu acho que tem alguma coisa errada, né? Ela vai poder ficar 15 anos presa, 20, se ela tinha 10 anos para cumprir de pena? Não, né? Então,
a nossa vida é a mesma coisa. A pessoa vem aqui com tempo certo, com tônus vital mais ou menos programado. Ela tem lá o seu tônus vital, né? Na hora de reencarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório e tem lá o seu tônus vital. Quando acabar aquele tônus vital, e se você conseguiu cumprir ali as suas mazelas, né, que você se propôs a resolver no planeta Terra, você vai embora. Não tem o que fazer. Não dá para segurar aqui. Né? Então, nós, da mesma forma que não gostaríamos que uma pessoa ficasse presa além do tempo, só porque a gente gostaria, mas é que eu estou preso, eu tenho 20 para cumprir, você só tinha 5. Você não quer ficar mais 15 comigo aqui cumprindo a minha pena? Não tem sentido. E é isso que fazemos quando desejamos que alguém que desencarnou fique conosco. Nós desejamos que a pessoa fique aprisionada conosco, cumprindo a pena junto com a gente, porque estar na Terra é cumprir uma pena, para resolver as nossas provas e as nossas expiações. Então não dá para exigir daquele que desencarnou que ficasse mais tempo conosco. Eu sei que é difícil, né, de compreender isso, é difícil de aceitar a perda das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, mas é assim que deve ser. Nós devemos aceitar com mais cuidado. E quando a gente compreende que a Terra é uma prisão e a gente enxerga a pessoa que desencarnou, a gente fala, puxa vida, que maravilha, né? Que bênção, ela já cumpriu a missão dela, já cumpriu tudo que ela tinha para cumprir aqui no planeta Terra. Ela já está liberta da matéria. E aí nós devemos agradecer a Deus pelo tempo que essa pessoa viveu com a gente, pelas experiências que essa pessoa viveu com a gente, por tudo que nós pudemos fazer juntos, por todas as conquistas espirituais, morais e materiais também, por que não, que nós tivemos juntos. E agradecer essa pessoa sempre, orar com muita alegria e muita satisfação de ter tido a presença dessa pessoa na sua existência, porque senão a gente acaba judiando da pessoa que já foi, né? Orando, desejando que ela volte, sofrendo em demasia a sua perda, né? A gente pode ter saudade da pessoa, não tem problema, né? Da pessoa que desencarnou, mas a gente não deve causar para ela um sofrimento que está desencarnada. E se a gente sofrer demais, demasiadamente, a gente acaba causando um sofrimento naquele que já se foi. E não deve ser de forma alguma esse o nosso objetivo. Nós devemos cuidar, assim como cuidamos daqueles que estão aqui ainda com a gente na Terra, né? O nosso círculo de relacionamentos, a gente deve cuidar daqueles que já se foram. Então é essa a mensagem do Evangelho para todos nós hoje. Desejo que os nossos mentores possam cuidar de cada um de nós e fazer com que as palavras do Evangelho elas se fixem na nossa mente, no nosso coração e abrande assim o sofrimento daqueles que tiveram aí perdas recentes, né? Ou daqueles que sofrem a perda daqueles que se foram. Obrigado pelos ouvidos de vocês, que nós possamos ter uma boa noite. Pode apagar a luz clara, por favor. Então, neste momento, nós vamos iniciar os tratamentos. Nós vamos nos concentrando aqui, nesta sala, nesta casa. Sintam os pés no chão, tendo a certeza de que estão aqui. Sentem o mais confortável possível na cadeira que vocês estão, relaxem os ombros, a cabeça, o pescoço. Sintam a batida do seu coração.
mentor pessoal de cada um de vocês vai ajudar no tratamento de vocês. E os mentores desta casa também já vão cuidar de cada um de vocês. Aqueles que tiverem algum órgão que está mais prejudicado, né? Pode colocar a mão aonde está sentindo alguma dor, onde entende que precisa de um pouquinho mais de direcionamento do tratamento. Que assim a equipe espiritual vai poder cuidar de cada um de vocês, daquilo que mais está precisando nesse momento. Depositando em cada um de nós toda a cura necessária.